Então, olha lá, 2 de tipos de sujeito, sujeito indeterminado. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês verem melhor. Então, gente, fazer só um apanhado aqui dos tipos de sujeito. A gente já viu isso de várias vezes, né? Do sujeito determinado. O sujeito determinado é que eu sei quem é esse sujeito. O sujeito determinado ele pode ser simples, composto ou oculto. Isso tem a ver com o núcleo, né? A parte mais importante. Só cuidado para vocês não acharem que um sujeito muito grande ele vai ser composto. Não tem nada a ver o tamanho, né, de quantas palavrinhas tem nesse sujeito, mas quantos núcleos há. Se houver um só núcleo, ele vai ser simples. Se houver 2 ou mais núcleos, ele vai ser composto, certo? E o desinencial, que é aquele desinencial elíptico ou oculto. Eu não gosto muito desse termo oculto, né, que nas gramáticas modernamente fala mais em elíptico e desinencial. Mas o elíptico, porque não está escrito, mas a gente consegue identificar, e o desinencial, a mesma coisa. Só que o desinencial tem a ver com a desinência do verbo, né? Pela desinência do verbo a gente consegue identificar. Então vamos lá ler o exemplo do sujeito simples. Nosso Brasil é um país lindíssimo. Olha quantas palavras tem no sujeito. O nosso Brasil. Mas tem um núcleo só, um termo que é o mais importante. Então, se é Brasil, se é um núcleo só, o sujeito vai ser simples, tá? Como eu falei do tamanho do sujeito, se eu falar falando essa frase aqui, ó, os meus 17 alunos do Canarinho de Saracuruna estão em quarentena, tá? Então, olha o tamanho, olha quantas palavras há nesse sujeito, mas é um núcleo só, que são alunos. Então, esse núcleo determina que é um sujeito simples. Então, não tem a ver, repetindo, não tem a ver com o tamanho, mas com o núcleo. Sempre observa, pensa, né? Pensa, analisa a situação, tá? Então, no sujeito composto, aquele que apresenta mais de um núcleo, Acre, Amazonas e Amapá são estados da região norte. Então, Acre, Amazonas e Amapá são os núcleos. O E faz parte do sujeito, mas não é núcleo, tá? O núcleo é Acre, Amazonas, Amapá, certo? O elíptico, eu até falei no vídeo 1, que era Briguei com Mariana, mas tem aqui também, vivemos em um país tropical. Por que ele é elíptico ou desinencial? Porque não há ali escrito nós, mas pela terminação verbal eu consigo identificar esse sujeito. Pela terminação verbal, pela desinência, né? O finalzinho do verbo, esse mos, eu consigo identificar que é primeira pessoa do plural e que a primeira pessoa do plural só pode ser o nós, tá? Então vai ser um sujeito desinencial. E o sujeito indeterminado? Então, gente, o sujeito indeterminado é aquele que eu não posso ou não quero identificar. Como assim não posso ou não quero? Não posso, digamos, imagine a situação, se eu estou passando na rua e levam minha bolsa. Aí eu falo para vocês, mano, levaram minha bolsa. Aí tem o verbo, levaram. Eu consigo saber quem foi essa pessoa? Né? Vi que levaram, mas eu não consigo determinar quem foi essa pessoa. Então, se eu não consigo determinar, verbinho está terceira pessoa do plural, e no contexto eu não sei, então, levaram minha bolsa, levaram, tem um sujeito indeterminado. Mas há também um caso de eu saber quem é esse sujeito, mas por uma questão de ética ou por outras questões, eu não quero dizer quem é, né? Suponhamos que estejamos em sala e eu preciso me ausentar. Turma, vou ali à sala dos professores. Aí alguém, um serzinho, né, que não tem nada para fazer, vai lá e rabisca meu diário. Todos estão em sala, todos observaram, né? Aí eu chego, um aluno X fala, professora, rabiscaram seu diário. Opa, rabiscaram? Quem? Rabiscaram, professora. Então, a pessoa não, vocês não viram? A pessoa não viu? Viu, só não quis dizer para não sair como fofoqueiro, né? Para não fazer caguetar o aluno. Ah, se fosse eu, bem caguetava. Então, esse sujeito aí não é que não sabe, não quis saber quem é. Então, gente, qual uma maneira que eu indetermino o sujeito? Uma maneira que eu indetermino o sujeito é colocando esse sujeito na terceira pessoa do plural, tá? Terceira pessoa do plural, desde que no contexto
Eu não consigo realmente identificar. Gente, sempre contexto, palavras soltas não funcionam. Observa a situação, né? Olha, falaram muitas verdades sobre o Brasil naquela conferência. Falaram quem? Certo? Terceira pessoa do plural. Não tem ninguém para eu determinar, então sujeito indeterminado. Mas suponho na frase assim: os meus alunos no 9º ano falaram muito a respeito dos vídeos na quarentena. Ponto, uma frase, tá? Disseram que não estão gostando, disseram que estão gostando. Esse disseram, mas quem foi que disseram? É indeterminado ou ainda está se referindo aos meus alunos no 9º ano? Então, gente, cuidado. Não é porque tem um verbo na terceira pessoa do plural que vai ser indeterminado. Sempre cuidado com o contexto. Então, vamos lá no atenção? Gosto desse atenção, em vez de atenção, vai ser IPCM 1. O fato do verbo estar na terceira pessoa do plural não significa sempre que se trata de um sujeito indeterminado. Observe o exemplo a seguir. Os alunos pesquisaram sobre a floresta amazônica. Mais ou menos isso que eu disse para vocês, né? Nesse contexto, o sujeito está definido, os alunos, por isso compreende o sujeito determinado simples. Então, o sujeito indeterminado, não posso ou não quero. Agora, uma questão importante, gente, é a questão do pronome indefinido. Porque, pronome indefinido, né? Indefinido é porque eu não consigo definir, certo? Mas por que nos pronomes indefinidos não vai ser um sujeito indeterminado? Porque esse pronome indefinido, ele vai conversar com o verbo, né? Ele vai concordar com esse verbo. Então, nos casos de pronomes indefinidos, eu não vou ter um sujeito indeterminado. Eu vou ter um sujeito determinado, geralmente simples, tá? Então, por exemplo, ali, todos comentaram sobre aquela lenda. Comentário está na terceira pessoa do plural. Aí muitas pessoas podem pensar, todos. Quem é esse todos? Eu não consigo determinar. Tá, né? Semanticamente, né, pelo sentido até pode ser, mas há um termo, há um pronome indefinido, todos, que está na terceira pessoa do plural, todos, que conversa com o verbo, por isso que comentário está na terceira pessoa do plural. Então, se há esse termo que conversa com o verbo, não é um caso de sujeito indeterminado. Eu tenho, nesse caso, um sujeito determinado e simples, tá? Palavras também como ninguém, alguém, né? Dá um sentido, palavras não, pronomes indefinidos, que dá um sentido de indeterminação. Mas como ele vai concordar, conversar com este verbo, eu terei um caso de sujeito determinado. Certo, amores? A gente viu que uma das maneiras de determinar o sujeito, ele estando na terceira pessoa do plural, desde que eu não consiga identificar. Um caso um pouquinho mais complexo, amores, é quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular com um pronome ser, certo? Porque esse verbo na terceira pessoa do singular com o pronome ser, ele pode confundir, né? Esse ser, ele pode ser pronome passivador ou pronome indeterminador de sujeito. Aí o que eu tenho que ficar... O que vocês têm que ficar ligados? Vocês têm que ficar ligados na transitividade verbal, né? Vamos relembrar? VTD. Né? O que é o VTD? Precisa de complemento sem preposição. Eu comi muitos biscoitos, certo? Quem come, come alguma coisa. Nesse caso, se eu falar eu comi, né? Ficar lá na cabeça. O quê? Como aí muitos não é a preposição, eu digo que eu tenho um verbo transitivo direto, ou seja, pede, pedaço, sem preposição. E se eu tenho um verbo transitivo direto, o complemento dele é objeto direto, né? Tem outra frase. Se eu estou falando de direto, eu também tenho indireto, né? Preciso muito de alunos interessados. Esse muito aí é um advérbio, né? Só não, né? É um advérbio que está falando de muito, está falando de... Estou enfatizando, né, a intensidade que eu preciso de alunos interessados. Não dá para eu falar preciso muito alunos interessados, certo? Se entre o complemento e o verbo eu tenho a preposição, nesse caso eu tenho um verbo transitivo indireto, tá? De alunos interessados será o objeto indireto. E preciso, quem precisa de alguma coisa ou de alguém, será o verbo transitivo indireto. Além de direto e indireto, eu tenho um verbo intransitivo. É aquele que não precisa de complemento ou
quando ele precisa de um complemento, é um complemento adverbial, é um advérbio. Complemento não, desculpa, é um advérbio. Lembra do vídeo 1 que eu falei, Mariana está em casa? Esse está é verbo intransitivo porque em casa é adjunto adverbial. Então, esse está é VI, tá? Precisou de um complemento, mas foi um complemento que é um advérbio. Então, VI. VL, Mariana está bela, certo? Eu também tenho está, mas pelo contexto aí não é intransitivo, é verbo de ligação, porque está ligando a Mariana ao estado que ela está. E como a Mariana está, bela, tá? Repare que em casa, no exemplo anterior que eu disse a vocês, Mariana está em casa não é qualidade nem estado de Mariana, tá? E tem o verbo transitivo direto e indireto, que ele precisa de dois complementos, um com preposição e um sem preposição. Informei o horário aos meus alunos. O direto, porque o não é preposição, aos, olha a preposição aí, é indireto. Então, informei o horário aos meus alunos, dois complementos, um sem e um com. Certo? Atenção. Atenção, liga-se, lê-se e PCM. 1, 2, né? Nas orações em que o verbo na terceira pessoa do singular aparece junto da partícula ser, esse vocábulo, ou seja, esse ser é usado para indeterminar o sujeito. Portanto, é classificado como índice de indeterminação do sujeito. Gente, eu estou olhando ali para o cronômetro para ver quanto tempo, que o vídeo não pode ser muito longo. Então, por aí eu paro o vídeo 2 para continuarmos em sequência.